Amém. Vamos dar início a este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar um hino. 54. O hino 54. 54. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cristo Jesus. Temos vários pedidos de alguns hinos, perdoo aqueles que não pudermos cantar, mas há um hino de batismo que foi pedido, então nós vamos cantar o hino 167, 167, é um hino de batismo. Depois faremos alguma referência aos batismos que estão sendo pedidos. Está sendo uma maravilha, uma bênção, muita conversão. Glória ao nome do Senhor.
da mesma forma, irmãos, muitos pedidos para cantarmos hinos também da reunião de jovens menores. Hoje de manhã foi cantado, ficou estabelecido que a partir de domingo que vem haverá reunião própria para a mocidade e as crianças. Mas hoje vamos cantar o hino 443 para a oração. 443. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos orar a Deus e também a pedido, irmãos, antes de mencionarmos aqui, Deus está fazendo muitas obras, inclusive muitas pessoas, amigas dos nossos irmãos, vizinhos, parentes, que não são da congregação, estão felizes assistindo os cultos. E foi pedido para fazer um breve esclarecimento da ordem do nosso culto normal nas congregações e também estes aqui online que estamos fazendo. Nós vemos pelas Sagradas Escrituras, nos tempos passados ainda do Velho Testamento, Josafá, o rei de Israel, diante de uma ameaça, ele convidou o povo e foram para a casa de oração. E no capítulo 20 do livro de Crônicas, salvo erro do primeiro, relata
praticamente a liturgia, a sequência de um culto a Deus, pois estavam os músicos, houve louvores, cantos, aí houve a oração de Josafá muito aflito, deitou com o rosto em terra perante Deus e clamou do fundo da alma. E quando terminou a oração, Deus se usou de um profeta, de um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para falar a resposta de Deus, que foi a palavra. Depois de ouvir a palavra, agradeceram a Deus e louvaram o nome do Senhor. Assim os judeus por longos séculos também louvavam. E no início do cristianismo, nós sabemos que tinha cantos, hinos, orações e sempre a pregação da palavra. E no início desta santa obra, Deus revelou também pelo Espírito Santo este andamento que é adotado na congregação, de abrir em nome do Senhor Jesus o santo culto a Deus e ter os hinos de louvores, como louvamos 3 hinos. Em seguida, uma oração de súplicas a Deus, pedindo a Deus em nome do Senhor Jesus, o nosso intercessor junto a Deus, pelas nossas necessidades. E depois tem, nos cultos normais, a parte dos testemunhos, que quem tem obra gloriosa que serve para alicerçar a fé e para que o nome de Deus seja glorificado, se levanta e, como testemunha daquela obra, conta para a Irmandade. Depois tem mais um hino louvando a Deus. Temos também hinos de súplica antes da oração, mas são de louvores ou súplicas, e outros hinos adequados para outras ocasiões. Mas em seguida se aguarda a revelação da palavra. Nada temos programado nem premeditado, nenhum cronograma, uma pauta de como será. Aguardamos tudo na guia de Deus. E depois da palavra, novamente uma oração de agradecimento e no final o hino que chamamos o hino final, o hino da despedida. O primeiro e o último hino cantamos em pé, os outros nos assentamos. E a guia que Deus deu no início também foi que o Senhor Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei aí no meio com a minha presença. E nós, irmãos, quando recebemos a nossa casa alguém ilustre que amamos, nós não recebemos sentado, nos levantamos e vamos receber com alegria. E quando a visita sai, também ficamos em pé. É educado, é de bom alvitre. E Deus guiou, portanto, que o primeiro hino cantamos em pé, recebendo o Senhor entre nós. Aliás, Ele já estava, porque Ele está entre nós, glória ao nome do Senhor. E no final, na despedida, novamente em pé. Este é, em resumo, o andamento, a sequência dos nossos santos cultos. Agora, há também vários pedidos de oração nesta noite, por motivo de enfermidades, causas, famílias enlutadas. Irmãos, é grande o número, porque nas nossas comuns, nós ficamos sabendo aquilo que ocorre ali entre a Irmandade local. Agora, nós estamos sabendo do Brasil inteiro e de fora do Brasil. E vem os nomes, vem pedido. Então os servos de Deus pediram que não vamos mencionar nomes, irmãos, senão cometemos falha com o pequeno, com aquele outro irmão ou irmã, que temos casos de irmãos que o Senhor recolheu, verdadeiras servas batalhadoras. E temos também um santo conservo ancião da Vila Califórnia, em Praia Grande, que também o Senhor recolheu. Oraremos pela família, que o Senhor mande o bálsamo consolador para todas as famílias enlutadas. E temos muitos irmãos internados, alguns em estado gravíssimo.
Oremos pelo caro irmão Antônio Moreira Fonseca, ali do Porto, em Portugal, irmãos. Precisa muito das nossas orações. Também a sua situação, irmãos, só um milagre de Deus. E oremos pelos que vão viajar, pelos que pedem por motivo de tribulação, os acidentados, as famílias e os testemunhados. Um grande número também de testemunhados pedem as nossas orações. Assim virá um servo de Deus para fazer esta primeira oração. Vamos, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, buscar a face de Deus em oração. Amém. Cláudio. Aleluia. Glória ao Filho de Deus, bendito seja o teu santo e poderoso nome. Santo, santo, santo é o Filho de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tu estás assentado no trono, e junto a ti, ó Deus, está Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Em volta de ti, Deus, e do teu Filho, tem uma família celestial. E esta família, elas dão glória, glória, glória ao teu santo nome, ó Deus. E a Jesus Cristo, nosso Salvador, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. E aqui está, Senhor, uma família. É a família de Jesus Cristo aqui na terra. E o mesmo direito que a família celestial tem, também tu deu esse direito para nós dizer: glória, glória, glória ao teu santo nome, ó Deus. E temos o direito de dizer também ao teu Filho: santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Ouve a nossa oração, porque tu tens os teus ouvidos inclinados para os teus filhos daqui na terra. Gostaríamos de ficar horas e horas falando contigo, mas Senhor, antes de nós fazer os nossos pedidos, perdoa as nossas faltas e fraquezas, justifica-nos por misericórdia, e dê a graça que o sangue de Jesus Cristo possa cobrir todos nós diante da tua presença. Liga-nos no reino da tua glória, desliga-nos das coisas terrenas, desliga-nos, Senhor, dos problemas, das aflições, e faz, Senhor, mais nós uma noite desfrutarmos de um culto de louvor aberto em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, tu bem conheces a vida de cada um que está ajoelhado diante de ti, dentro dessa nação brasileira, em outras nações também. Quantos, ó Senhor, que estão debaixo, Senhor, de luta, guerra e aflição, de tanta preocupação. O que será da minha vida? O que será da minha casa? O que será do meu trabalho? O que será da minha empresa? O que será, Senhor Deus,
como vai ficar a minha situação agora. Mas Senhor, tu mostra aqui na oração, quando Moisés, junto ao povo, se deparou com o mar vermelho. Por certo, a aflição de Moisés foi tão grande, Senhor, porque ele era responsável de Senhor tirar o povo lá, Senhor, do Egito, e o povo era tão grande, e por certo dizia Moisés: aonde vamos ficar agora? Como que vai ficar a nossa situação? E Moisés, Pai, por certo, na grande angústia e aflição, ele te clamou, como estamos clamando aqui agora, Deus. Tu abriu o mar vermelho para o povo passar. Senhor, Senhor, uma ordem tua, tudo vai no seu devido lugar, Senhor. E o povo passou, cantaram, louvaram do outro lado, e os inimigos entraram pelo mesmo caminho que tu abriu para o povo, mas para Faraó, carros e cavalos, tu fechou, Senhor. E assim, Pai, o povo viu a tua providência, e nesta noite dê a graça de todos aqui reunidos, em todo lugar agora, ó Deus, ajuda nós a ver a tua providência na nossa vida. O povo caminharam, encontraram com águas de Mara. A água estava amargosa. Deus, tu transformou a água amargosa na água doce. E nesta comunhão, a cada um que está agora de joelho nos quatro cantos da terra, te rogamos, transforma a amargura na doçura pelo amor do teu nome, e arranca o louvor da nossa boca. Nós temos que te louvar. Glória, glória, glória ao teu santo e poderoso nome. E assim o povo caminhou. Tu deu 12 fontes de água, embelezou, Senhor, a viagem deles com 70 palmeiras. Senhor, ó Deus, como tu deu 12 fontes de água para o povo, por caridade, dá, Senhor, fonte de água para nós também aqui na terra. E assim, Senhor, aleluia, entregamos os pedidos de oração a cada um que mencionou o teu servo. Deus, de enfermidade, tribulação causa, ó Deus, enfermidade também espiritual, que não tem remédio que cura, mas o teu toque, Deus, tu pode curar tanto na carne como na alma, a tua virtude gloriosa. E rogamos em favor dos enlutados, de famílias testemunhados, e tantos quantos, Senhor, estão rogando a oração da tua amada igreja. E aqui estamos, Senhor, para te rogar em favor das autoridades civis e militares, em favor dos médicos, das médicas, enfermeiros e enfermeiras, aqueles que trabalham dentro do hospital. É uma grande responsabilidade, ó Deus. Se tu não guardar eles, quem vai guardar? Mas te rogamos, guarda-os e protejam pelo amor do teu nome. E aqueles que estão dentro da UTI, entubado, se tu quer, manda a tua providência lá em Portugal com o teu servo, e põe, Senhor, o teu povo em liberdade. Deus, vamos te fazer um pedido, ó Deus, tu entende e compreende o nosso clamor, Pai. Aonde tem esse vírus, te rogamos, mata ele, ó Deus, e põe o teu povo em liberdade. E tanto
quantos que rogam a tua misericórdia. Abençoa todos aqui presentes, o teu servo na presidência, e te rogamos mais uma noite, revela e manda-nos a tua palavra. É a maior riqueza que nós temos na terra, é a tua palavra, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E te pedimos, antes de encerrar esta oração, Deus, quantos que têm desejo de falar uma linguagem espiritual, quantos que clamam, irmãos idosos de mais de 50 anos batizados, mocidade, quantos que estão agora, Senhor, numa santa comunhão, junto com este povo que está aqui. Senhor, se achar graça, batiza a alma com a promessa do teu Espírito Santo nesta noite, e nós estaremos prontos para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos tudo, ó Deus, a ti, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, temos alguns avisos também para a Irmandade. E depois, se algum dos servos de Deus anciãos tiver alguma obra a contar, também terá oportunidade. Mas gostaríamos de dizer, irmãos, como um primeiro assunto, que aqui, no salão dos anciãos onde estamos seguindo toda a orientação das autoridades sanitárias, a distância de quase 3 metros, praticamente 3 metros, não é, irmão? Um dos outros, até mais. E presença sempre de médico, e todos têm uma orientação rigorosa a seguir aqui dentro. E o número de pessoas deve ser um número pequeno, porque senão nós não conseguimos cumprir tantas exigências. Por isso os nossos irmãos, está na coordenação do irmão Salvador, irmão Eliel também, os que são convidados a virem, um grupo de irmãos para cantar, um grupo de músicos pequeno para tocar, o encarregado regional, uma dupla de irmãos que fazem a interpretação, tradução também da parte de Libras, e o ministério. É para vir aqueles que são convidados. Às vezes vem o esposo e não vai poder entrar. Vem a esposa de algum irmão e fica difícil. E ninguém deve vir espontaneamente, irmão. Se alguém tem desejo, sabemos que todos temos desejo. Mas, irmãos, é bem diferente aqui o culto. É muito rigoroso aqui tudo isto. Todos estão com máscara e não se aproximam, não nos saudamos, nem com toque de mão, nem chegamos perto um do outro. Então, se mesmo assim alguém tem, é certo que tem desejo, fale com os nossos irmãos para entrar numa ordem de convite que chegará. Sabemos, irmãos, que está tendo também vários pedidos de batismo. Ainda ontem, ou foi hoje de manhã, o irmão Cláudio contou de um mocinho, filho de nossos irmãos, que está dormindo no quarto com os pais, preocupado. Irmãos,
e temos várias informações de conversões, de pedidos de batismo. Quero contar para os irmãos rapidamente uma obra que me foi passada hoje, de um país da Europa, onde um médico europeu de uma outra nação da Europa, que mudou para essa, casado com uma irmã brasileira, e ela oriunda, filha de famílias da congregação. E como tem 2 filhinhos pequenos, de 10 e de 8 anos, ele é médico, colega Mongerson, e se dizia ateu, mas levava os filhos na reunião de jovens e menores, presencialmente lá, na Inglaterra isto. E agora, com os cultos online, ele passou a participar, e o Senhor converteu o coração dele, e hoje ele pediu batismo. Glória ao nome do Senhor. E obras como esta são muitas, de modo que, certamente, o ministério está nos ouvindo, de todo este Brasil, e até de fora também. Havendo o caso de alguém em aflição para obedecer, trate como um batismo de emergência, e que com todo cuidado, com o número de pessoas permitido no local ou na própria casa, com tanque portátil, faça o batismo de quem está aflito para ser batizado. Glória ao nome do Senhor. E aproveitando o assunto do ministério, nós temos por certo, e um conservo ainda ligou e disse: irmão, eu até sonhei estar aí no Brás. E amanhã começaria a semana da Assembleia, das reuniões da RGE aqui de São Paulo. Então, certamente, tem muitos conservos, muitos irmãos do ministério, com o coração amargurado. Eu estaria viajando, já teria chegado, estaria lá. Irmão, o Senhor está vendo a sinceridade e a pureza do coração de todos. Ficamos em paz, vamos aguardar como Deus guia, e isto passará, e nós ainda nos veremos face a face, nos abraçaremos, nos reuniremos, e glorificaremos o nome do Senhor juntos. Também um outro assunto, irmãos. Hoje foi um dia, a pedido do nosso presidente da República, de consagração, de oração e de união dos cristãos nesta grande nação. Queremos dizer a toda a nossa irmandade que, além de sermos obedientes aos pedidos das nossas autoridades, principalmente do primeiro mandatário da nação, nós sempre estamos em oração, e hoje foi um dia consagrado pela Irmandade, orando pela nossa nação e pelas nossas autoridades, como acabamos de ouvir. De modo que ninguém interprete diferente, o nosso entendimento é este: estamos no mesmo sentimento e na mesma comunhão de todos aqueles que creem e invocam o nome santo do Senhor nosso Deus. E por último, irmãos, nós vamos dar oportunidade também para alguns dos anciãos aqui presentes, se tiver alguma obra, como disse o irmão Cláudio hoje de manhã, que edifica e que o Senhor faça saber de contar, e que seja objetivo, tenha liberdade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, irmão Cláudio, irmão Laércio, não é? Irmão, que Deus te dá.
Servos de Deus, todos, mencionando o nome de Deus, irmão Roberto, com Gerson, com Eliel, com Everaldo, se Deus te dá alguma coisa, vem, irmão. Algum aviso mais, irmão Eliel, que falhou? Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Bem, irmãos, então vamos permanecer nesta boa comunhão para ouvirmos o conselho da palavra que o Senhor nos enviará, pois a palavra de Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas, irmãos. É preciosa para nós. Tudo passa, gerações passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Ele exaltou a sua palavra. Acima do seu próprio nome está escrito, irmãos. De modo que é pela palavra que Deus guiou a realização destes santos cultos online, para que ninguém venha ficar sem o pão vivo que alimenta as almas e desce do céu. Aguardamos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Cláudio, se Deus te dá obediência, filho. Márcio. Moélio. Moedral. Você não sabe se Deus. Rogério. Aleluia. Aleluia. Rei eterno. Aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos aponta, nos revela, no Santo Evangelho reportado por Lucas. No capítulo 14, Lucas, Evangelho, capítulo 14. E nós vamos começar a leitura no último parágrafo, no verso 25. Aguardando que todos acham, para iniciarmos a leitura. São Lucas, Evangelho, capítulo 14, começando no verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar,
todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Querida Irmandade, estas palavras aqui relatadas por Lucas, o evangelista, na verdade foram ditas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo a multidão, que era grande, ele se voltou para ela e disse essas palavras: se alguém vier a mim, no outro evangelho tem até a condicional, se alguém quiser vir após mim. E não se renunciar, não aborrecer pai, a mãe, a própria esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, e ainda até mesmo a sua natureza humana, a sua própria pessoa, não pode ser meu discípulo. Porque nos dias de Cristo, irmãos, e nos nossos dias não é diferente, o Senhor faz a obra em alguém de uma casa, logo a guerra se levanta. Os próprios da família: o que você está fazendo? Não seja bobo, você ainda é jovem, você é uma moça bonita, olha aí. E vem os conselhos às vezes da própria família. E o Senhor disse: renuncia, aborreça, porque a alegria às vezes da pessoa, como inúmeros casos que sabemos, da mulher não querer que o marido venha congregar, quer ir para outros lugares, e para ele agradar, se ele for, ele desagrada o Senhor que o chamou. Então é melhor aborrecer, irmão, alguém até que amamos, como filho, esposa e assim por diante, mas agradar ao Senhor, que tem salvação e vida eterna para nos dar. E temos que aborrecer até ao nosso próprio instinto humano, irmão, e a tendência carnal do ser humano, porque é uma guerra da carne contra o espírito. A carne se inclina para aquilo que é da terra, porque ela veio da terra e volta para a terra. A carne se inclina para aquilo que é temporal e visível, mas o espírito se inclina para aquilo que é do céu, para aquilo que é invisível e é eterno. Glória ao nome do Senhor. Por isso há um conflito interior dentro do jovem, dentro daquele de meia idade e dentro do velho também, mesmo vendo próximo o fim da sua vida.
mas a carne é terrível. E Jesus disse: glória ao nome santo do Senhor, deve renunciar-se a si próprio, que a carne diminua e que o Espírito tenha o espaço para crescer e servir ao Criador e ao Salvador das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor Jesus falou: e também tem isto, deixando todos os que prendem, deixando até mesmo as forças interiores que querem ficar no mundo e não na graça do Filho de Deus, ainda tem cruz para levar e tem que ir após o Senhor para ser seu discípulo. Porque assim como o Senhor Jesus, Ele levou a sua cruz e cumpriu a sua missão, cada um de nós, irmãos, temos a nossa cruz. E o Senhor sabe o peso dela. E o Senhor sabe a nossa força. E Ele não dá uma cruz além da capacidade que temos de carregar. Por isto, nesta noite, por esta palavra, o Senhor não promete diminuir o peso da cruz de nenhum de nós. Teremos que levar. Mas o Senhor pode aumentar a nossa força, aumentar a nossa fé, glória ao nome do Senhor, de maneira que carregaremos e glorificaremos o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor deu alguns exemplos. E esta parábola, ou este conjunto de parábolas, é a respeito da providência. Também em algum lugar está escrito previdência. Mas não há problema, irmão. A gente tem que prever e se prover. E como ouvimos bem, repetido na oração, quem nos provê é Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos dará da sua providência. E o Senhor confirmou o sentimento desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor deu um exemplo, irmão. O primeiro, a respeito de alguém que quisesse construir uma torre. E a multidão que o ouvia entendia muito bem o que o Senhor estava falando. Porque todo nobre, todo senhor de terras, construía na sua propriedade ou na sua vila uma torre, que era uma pequena fortaleza, e que era uma defesa para a sua família, os seus servos. E nessa torre, irmãos, nesse lugar alto, lá na parte da vigia em cima, os guardas enxergavam um horizonte mais distante e via quando alguns inimigos ou tropas ou grupos de salteadores se aproximavam e se fechavam na torre, onde tinha reserva de água, reserva de alimento e tinha armamento também de defesa. Então o Senhor falou para a multidão: quem que planejando construir uma torre para a sua segurança e da sua família, não se assenta primeiro com aqueles que sabem da maneira como vive, do que planta, do que colhe, da venda da lã, das ovelhas, do leite, do queijo, do vinho e do azeite, assim por diante, se tinha condições de concluir aquela torre, e quanto material precisava, e se tinha o material suficiente, para que não desse o caso, disse o Senhor, da pessoa começar com entusiasmo,
mas parar no meio, não concluir a sua construção. E quem passar pela estrada vai olhar e rir, zombando e dizendo: olha lá aquele lá, começou a construir, mas não pôde acabar. Isto é um sentido espiritual profundo, irmãos. Todos nós estamos construindo a nossa torre de salvação. É a nossa dedicação, irmãos, desde o dia que começamos a caminhar nesta graça maravilhosa. É Jesus quem também está construindo esta fortaleza real, irmão. As fortalezas do passado, às vezes os engenheiros da época construíam máquinas rudimentares que arremessavam pedras gigantes e às vezes até derrubavam torre. Mas a torre que o Senhor está construindo no teu interior, servo de Deus, no teu interior, serva de Deus, no interior de cada um de nós, irmãos, o inimigo não derrubará. Glória ao nome do Senhor. É uma torre de salvação para a nossa alma. Mas nós temos que ter, irmãos, para esta construção, a matéria-prima, o que é necessário, que é, irmão, a alegria, a sinceridade, a pureza, a fé, o amor, a comunhão com o Deus, a comunhão com o Filho de Deus. É isto que vai construindo a nossa torre. Alguns, pela prova, pela adversidade, param na graça, não congregam, falam: eu estou parado, e é objeto de escárnio pelo adversário. E até se usa de alguém da terra mesmo, pessoas, para vir zombar, para vir com chacota. Você não era crente? Como é que você está aqui agora? Você não era músico? Você não era da congregação? E você está nesse lugar aqui agora? E a pessoa se envergonha. A torre, a construção espiritual dele parou. E o inimigo ri. Mas hoje, por esta palavra, irmãos, eu creio pela fé e pelo poder da palavra, que o Senhor é a providência, irmão. Vai vir material novo para alguém desanimado, para alguém parado. Glória ao nome do Senhor. Vai vir o necessário, vai ser renovada a fé, a alegria de muitos. Já temos notícia que foi renovado tudo isto, e de você que está ouvindo, será um renovo hoje pela palavra, assim como vem numa construção. Caminhões, pás carregadeiras, trazendo o que precisa para a continuidade da obra. Esta palavra traz o que for necessário para continuar a tua torre de salvação. O inimigo vai ficar envergonhado e o nome de Deus será glorificado. Mas todos nós, irmãos, devemos sempre estar pedindo: Senhor, não me deixa faltar a fé, não me deixa faltar a alegria, não me deixa faltar os materiais espirituais da real fortaleza que Jesus Cristo está construindo dentro de mim. E depois o Senhor disse o seguinte, irmãos: e qual é o rei que indo
numa guerra, numa peleja. Pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho com o seu comando geral, seu alto comando, os que entendem da guerra, porque, irmãos, sempre há o serviço de informação e de contra-informação nas guerras. E o Senhor, com esta parábola, disse: o rei ficou sabendo que o outro que vem vindo lá tem 20.000 soldados, e ele está indo aqui com apenas 10.000 soldados, numa proporção de 1:2. Sabendo disto e sendo previdente e tomando providências, ele deve se assentar primeiro, disse o Senhor, e tomar conselho, se aconselhar com o seu conselho de guerra, se ele deve continuar marchando para afrontar e encontrar como inimigo o outro rei que está vindo lá. Mas não será uma providência boa, o Senhor Jesus quis dizer, uma outra maneira, enquanto o outro ainda está longe, glória ao nome do Senhor, mandar embaixadores e pedir condições de paz, e deixar de ser inimigo e passar a ser aliado. Glória ao nome do Senhor. E isto, irmãos, nós vemos na história, e acontece mesmo, quando uma nação vê que não adianta afrontar a outra, não são homens armados, não são tanques de guerra que manda embaixadores, homens sábios, diplomatas, que têm a diplomacia, que sabem falar com humildade e pedem condições de paz. Olha, o meu rei mandou dizer, o que nós devemos fazer para, em vez de ser inimigo, sermos aliados? O que você quer? O que quer de mim? O que quer do rei? Pode falar as condições. Nós queremos ter um encontro, mas este encontro como aliado. Irmãos, a palavra de Deus é profundamente espiritual. Quem é o rei que está indo? Quem é o rei que está vindo? Porque está acontecendo isto, irmão. A cada segundo, a cada dia, nós estamos todos, a humanidade inteira, perto deste encontro. O rei que está indo é cada um de nós, irmão. Nós reinamos, nós temos poder de decisão, nós questionamos, nós exigimos, e todo questionamento, toda exigência, por que Deus faz isto? Por que Deus não toma uma medida? Por que isto, por que aquilo? É tudo o reizinho que está indo, mas vem vindo o Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não mais como o Cordeiro de Deus que nasceu na manjedoura, mas agora Rei eterno dos vivos e dos mortos. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele vem com poder e grande glória, assentado no seu trono e brilhando mais do que o sol do meio-dia. E quem sou eu, irmão, para questionar alguma coisa? Quem é o irmão?
quem é a irmã, quem é o ser humano. Pode ser grande, letrado, pós-doutorado, pode ser muito rico, poderoso, pode ser o presidente de uma nação, que é o homem, irmão. A proporção da parábola de Cristo foi de 1 para 2. E ele disse: olha, eu acho que a outra maneira é melhor, da humildade, de mandar embaixadores e de pedir condições de paz. E nós, irmão, por grande que alguém seja, quem é o homem? Quem é o homem, o ser humano, para questionar Deus, afrontar, e no dia da volta de Cristo ser achado como inimigo dele? Ai deste homem, ai desta mulher. Bem-aventurado quem, podendo reinar, podendo decidir, podendo questionar, mas é sábio. Vou me humilhar debaixo da mão poderosa do meu Criador. Vou me humilhar perante o meu Salvador, que fez tudo por mim. Senhor, quais são as condições? Os mensageiros, irmãos, os embaixadores, são as nossas orações. Manda vários por dia, irmãos. Vários por dia. Senhor, o que quer de mim, Senhor? Quais as condições que tu exige de mim para ter paz na minha alma, para que eu tenha na minha mente a esperança da salvação? O que eu preciso fazer, Senhor? Eu quero me encontrar contigo como um servo teu, como aliado, como um servidor, irmão de Jesus Cristo, para viver no teu reino a eternidade. Hoje o Senhor está mandando esta palavra. Alguém que por acaso é questionador, não vou ouvir, não vou sentar aí perto para ouvir alguém falar o que acha que deve. Estamos falando o que Deus mandou falar. Glória ao nome do Senhor. E bem-aventurado aquele que, mesmo reinando na sua grandeza, na sua forma de entender, se assenta diante desta palavra e começa a mandar embaixadores. Senhor, quais são as condições que tu propões para mim, para eu ter paz, para eu te encontrar como aliado naquele dia? Glória, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quanta providência o Senhor dispensa por esta palavra, para tantos quantos estão participando deste culto, onde quer que esteja. Põe-te em ordem. O teu encontro e o meu encontro, nós não sabemos a que momento será. O encontro coletivo será na volta de Cristo. Quando a trombeta soar, iremos ao encontro do Senhor com poder e grande glória, com milhares de milhares dos seus anjos e com milhões de milhões, como está escrito em 5 de Apocalipse. Irmão, milhares de milhões já é um número que extrapola a capacidade de cálculo da gente. Porém, milhões de milhões é um número que não sabemos calcular, porque está no plural. Milhões de milhões. Quantos milhões? De milhões. São os anjos que virão com o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Dá para medir força, irmão? É possível alguém questionar, alguém afrontar? Assentemo-nos, irmão. Quem se assenta é porque estava de pé. Quem está de pé está querendo afrontar. Mas quem senta já mostra humildade. E quem manda embaixador vai ter condições de paz.
O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala uma coisa muito importante, irmãos, deste encontro coletivo, e que será este o encontro. Porém, irmãos, o Senhor traz uma parte muito profunda aqui, a respeito da nossa breve existência terrena. Paulo diz assim: quando o Senhor voltar com poder, com os anjos, e com o arcanjo e a trombeta de Deus, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Primeiro ponto importante disto, Paulo se inclui. E a palavra de Deus é verdadeira, irmão. E ele diz, nós os que estivermos vivos. Ele se contou junto. Por quê? Porque era o tempo dele, irmão. Porém, nós sabemos que Paulo dorme. E já vão se completando, daqui mais uns poucos anos aí pela frente, já pertinho de 2000 anos, da morte do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, ele disse, não precederemos os que dormem. Quer dizer, os que dormem vão ressuscitar primeiro. E disse ele, num piscar de olhos, quer dizer, numa fração de milésimos aí de tempo, isto que é mortal será revestido da imortalidade. E isto que é corruptível, que se corrompe no pó, se revestirá da incorruptibilidade. E com corpo celestial e eterno igual ao do Senhor, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, também num piscar de olhos, seremos transformados e subiremos também ao encontro do Senhor nos ares. Porque na volta de Cristo para buscar a igreja, Ele nem tocará o pé aqui na terra, irmão, ficará nos ares. A igreja irá ao encontro do Senhor. E aí tem um mistério profundo, irmãos. Aquele que morreu há 1800 anos, 1500, 1200, 1000 anos, 500 anos, 100 anos, ou há 2 minutos antes de soar a trombeta, vai ser igual, irmão, porque na sepultura é o esquecimento, não há contagem de tempo, Deus é eterno, o patamar, o plano da eternidade de Deus, o passado, o presente e o futuro é uma mesma coisa, é eternidade. Existe segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênios, para quem está no corpo mortal. Quando deixarmos este plano da vida terrena e dormirmos, já estamos num plano diferente, já não há mais tempo contado. Assim como alguém muito cansado, ainda hoje de manhã Deus mandou esta parte: deita e dorme, depois de 6 ou 7 horas, a hora que acorda, parece que dormiu agora. Não uma pessoa velha que o sono é entrecortado, mas também fomos jovens, e os jovens sabem disto. O jovem que trabalha pesado, ele deita e dorme como uma pedra mesmo, e quando acorda, o despertador, ou a mãe ou o pai, fala, mas deitei agora. Assim é para aqueles que dormem no Senhor. Ao soar da trombeta,
O despertador, irmão, é como um piscar de olhos para os que estão no pó e para quem estiver vivo. Glória ao nome santo do Senhor. Por isto, irmãos, quem estiver vivo, e Paulo diz, nós, os que estivermos vivos para a volta do Senhor. Por que isto, irmão? E ele não está, mas não mentiu. Porque nós também falamos isto. Nós, se na volta de Cristo estivermos vivos, num piscar de olhos seremos transformados. Mas de repente eu vou, antes da volta de Cristo. Continua um piscar de olhos. Não importa o tempo que passa na sepultura. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, irmãos, não temamos. Este encontro vai ser glorioso. Encontremos o Senhor como aliados. Glória ao nome santo do Senhor, pela sua palavra, no plano de salvação e na obediência dela. E em seguida, irmão, ele diz, por isso, eu repito, quem não renunciar, não, a minha natureza é essa, eu sempre fui assim, eu vou continuar desse jeito. Não continua não. Alguém que tem uma natureza rude e que recusa a salvação e que afronta o Criador, pare de cometer esta loucura. Assenta-te diante desta palavra e reflita, repense a tua vida e tome um rumo novo. E o Senhor disse muito claro, irmão, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, e nós renunciamos mesmo, irmão, não temos que ter apego a nada desta vida, tudo aqui ficará, mas a torre construída dentro de nós nos fará saltar para a vida eterna. E ele terminou dizendo, bom é o sal, mas se o sal se decompor, se degenerar, com que se adubará, não presta, nem presta para a terra, pois é adubo que ele está falando aqui, nem para o monturo, vamos dizer o que é, mas será lançado fora. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, todos que têm ouvido com saúde, é justamente para ouvir o ouvido. Mas tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve com atenção e nem dá valor ao que ouve. Não desce ao coração. Fica ali retido um pouco, porque a memória capta, porém logo esquece. Nós temos que ser ouvintes não esquecidos. Nossos ouvidos têm que ser para serem inclinados. Se é uma proposta de um negócio muito bom, de um emprego, de uma propriedade, e que não pode ser perdido aquele negócio, a pessoa faz tudo, se empenha. Quando o assunto é um assunto santo, de salvação de alma, bem-aventurado aquele que se empenha e que tem ouvido para ouvir e descer no coração e transformar a sua vida. E em vez de questionar Deus, em vez de afrontar a Deus, olha aí gente morrendo, por que acontece isto? Quem é o caco de barro para questionar o oleiro? O caco de barro não questiona o oleiro. Nós somos barro na mão do Senhor, irmãos. E bem-aventurado quem é humilde de coração, pois o Senhor que é humilde de coração, Ele deu um conselho, aprendei de mim. E Ele foi humilde até a morte. Então, irmãos, o Senhor disse, no outro ponto, talvez desse evangelho ou de outros, vós sois o sal da terra.
Sal da terra, irmão, são os sais adubos mesmo. Porque, na verdade, os sais são assim, fazem parte de uma enorme família de substâncias químicas de uma importância também muito grande. A grande maioria dos remédios são sais. Os sais são úteis e necessários para a nossa vida, muitos sais são alimentos. Os sais são adubos também para as plantas. Os sais são venenos. E Jesus dizia do sal da terra que aduba. Na periferia do Mar Morto, porque ele vem secando há séculos e vem deixando rastro de sais na terra. E onde se cultiva e a terra é pobre ou falta sais, Jesus falava com pessoas que conheciam bem isto. Iam buscar o sal para trazer, para adubar a plantação. Acontece, irmãos, que o sal se forma, perdoe, irmãos, ninguém me interprete mal, pelo amor de Deus. Vou dizer isso com toda humildade dentro da palavra, porque o Senhor está guiando para dizer. Se forma um sal da união de um ácido e de uma base. Aí é formado o sal e sobra água. Dependendo da quantidade, às vezes, ou tipo do ácido, o sal se torna ácido. Dependendo da fortidão do pH da base, o sal se torna cáustico. E o sal precisa ser neutro, equilibrado. Nem ácido de pH baixo, nem básico cáustico, como a soda cáustica, que é um sal que queima, perto ou ali no 14 da escala do pH. O sal para a terra, o adubo bom, não pode queimar a raizinha nova da planta. Tem que adubar e não queimar. Então Jesus falou, vocês são o sal da terra. Mas olha uma coisa, cuidado. Porque se o sal tiver agressivo, degenerou, perdeu a neutralidade, perdeu o equilíbrio, como vai adubar? Ele não presta para a terra, vai matar a planta. Também ele é tão ácido ou tão cáustico que nem adianta pôr no monturo para ele curtir, para ele chegar à normalidade. O monturo era no quintal das casas ou das propriedades, lançavam todo o material orgânico e pegavam esses sais muito forte, muito cáustico, muito azedo, e punham lá uma camada daquele sal, uma camada de esterco, de resto de comida, resto de palha, de folhas, material orgânico, e deixava lá, tomando sol, chuva, geada, neve, na região da Palestina, e o tempo, e curtia. E depois o lavrador ia ver, será que o sal chegou no normal dele agora? Será que diminuiu a dureza? E cheirava. Não me ofende as células olfativas, não vai ofender a raizinha. Ele serviu no monturo, mas ainda é bom. Agora ele vai ser útil. E olha o que Cristo disse, quem é o sal, irmão? Vós sois o sal da terra. Nós, irmãos, somos esse sal. Que tipo de sal que o irmão é? Que tipo de sal que a irmã é? Quem está ouvindo, irmãos, às vezes
Aqui mando eu, sou mais velho, tenho este título, tenho aquele, tenho tantos anos de caminho, na minha região não aceito. Irmão, será que você não está muito cáustico? Será que não está muito azedo? Tem criança, tem jovem, tem plantinha tenra. Não mate ninguém, glória ao nome do Senhor. Se o Senhor amar a tua alma, ainda pode restar um monturo. O que é um monturo, irmão? Deus sabe. Mas um leito de dor, de enfermidade, de sofrimento, pode fazer alguém abaixar a acidez, irmão, ou subir a acidez para a normalidade, abaixar a causticidade que a pessoa tem no falar, no agir, no tratar os outros. Glória ao nome do Senhor. Quem quer vir após mim, tome a tua cruz. É isto que o Senhor requer. Sigamos. Quem está indo ao encontro do Senhor dos ares? Nós, como servo, como aliado ou como questionador? Manda embaixador hoje, irmão. E alguém que veio neste culto, que o culto foi na tua casa, e você está ouvindo esta palavra, põe-te em ordem. A tua torre não vai parar. O inimigo não vai rir de ti, mas o Senhor te quer na normalidade de um servo de Deus. Nem muito cáustico e nem muito ácido. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Um dos servos de Deus, Mão Laércio, vem agradecer. Vamos novamente em comunhão, unidos, a agradecer a Deus. Amém. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, glória ao teu nome. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Lamanaia, Santo Deus, nosso Deus e Pai Celestial, estamos na tua presença agora ajoelhados, dando graças, Senhor, pela grande obra de misericórdia que fizeste em cada um de nós, que nos tem chamado a este santo caminho, perdoando nossos pecados, nos oferecendo a vida eterna, sem sacrifício nosso nenhum, a não ser guardar a tua palavra. Graças te damos pelo culto que o Senhor preparou. Bendito Deus, o que alcançou muitas residências, muitos lugares neste país e até em outras nações. Bendito Deus, agradecemos por essa oportunidade que nos deste de estar junto, em comunhão contigo, em comunhão com a igreja. Aleluia. Bendito Deus, esperando o término da construção da nossa torre. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Bendito Deus, porque, Pai eterno, a tua palavra vem nos ensinando, vem falando com as nossas almas, vem retirando as nossas rebarbas, para sermos um varão perfeito naquele dia. Assim, graças te damos por tudo, pelos hinos cantados, pela presidência do Espírito Santo, que deste ao teu servo, pela oração que foi elevada ao trono da tua graça.
Pai Santo, agradecemos também, Senhor, bendito pelos conselhos, Pai eterno, por as ilustrações que na boca do teu servo foram ministradas nesta noite. Mas muito mais agradecemos, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Palavra, bendito Deus, que está nos ajudando a ser erguidos como uma torre e também está aperfeiçoando o nosso falar, o nosso viver, o nosso bendito de negociar e tantas coisas na nossa vida que a tua palavra vai nos edificando. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Pedimos também misericórdia, bendito Deus, para nos encontrarmos contigo naquele dia. Pai Santo, assim, bendito Deus, elevamos sempre as nossas orações, pedindo misericórdia, pedindo condições, ó Deus, para nós permanecermos contigo como aliados. Aleluia. Como amigos, bendito Deus, esperando aquele dia que há de raiar na nossa vida, que Jesus Cristo vem buscar a tua igreja amada. Aleluia. Sim, graças te damos, Senhor. Bendito Deus pela bênção que nesta noite o Senhor derramou sobre nós. Pai eterno, também, Senhor, os adubos que são necessários na vida de cada um. Aleluia. Te rogamos, Senhor, continua abençoando estes santos cultos. Pai eterno, que para nós, ó Deus, é uma grande fortaleza. Pai eterno, porque Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. Glória a Deus. Graças te damos por tudo, pela palavra que enviastes, Senhor eterno, e abençoa cada um que aqui veio, os que estão nas suas casas, bendito Deus, também ouvindo, Pai eterno, apreciando a doçura da tua presença. Glória a Deus. Graças te damos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo teu nome. Oh, Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 375. É um dos hinos que muitos pediram também. Perdoem, irmãos, não sou eu que estou chamando, apesar de ter chamado alguns já. Aleluia. Glória a Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.
mesmo que cessem os cultos online, porém, irmão, as recordações ficarão para os restos das nossas vidas. E este hino ficará ligado, irmão. No verso 2 temos o que Deus mandou há poucos dias, a oração de Abacuque. No capítulo 3 de Abacuque, no verso 3, a real fortaleza que o Senhor está construindo em cada um de nós. E haja paz desde os céus. Nossa oração busca a aliança eterna. Glória ao nome do Senhor. Alguma coisa a mais, irmãos? Deus queira abençoar grandemente os queridos irmãos e irmãs, todos que viemos aqui nesta missão. Deus há de recompensar. E Deus que abençoe também todas as famílias reunidas em vossas casas. Irmãos, com rápidas palavras, Deus traz uma parte. Nos dias que a arca de Deus, na época de Israel, foi roubada, ela ficou por 3 meses na casa de Obed. 3 meses. A arca do concerto ficou na casa. E depois Davi foi buscar com alegria, e até saltou de alegria, saltou mesmo, porque era alegria muito grande. Foi mal interpretado, mas enfim. Mas o que Deus traz apenas isto. Enquanto a arca do Senhor ficou lá 3 meses, Deus abençoou grandemente aquela família. E foi dito isto: você abrigou na tua casa a arca do concerto. Irmão, nesses cultos online, cada casa se tornou uma casa de oração. E todos os irmãos que estão juntos, assistindo em reverência, saiba que você vai ser abençoado, abençoada, porque a obra do Senhor, a casa tua, se tornou casa de oração. Deus queira nos abençoar a todos, e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações. Amém.